Hoje eu quero ler para vocês uma coisa interessante. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar e em guardar o gado, quando voltar do campo, dirigirá bem depressa sentar-te à mesa? Preste atenção que Jesus está falando. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, dirigirá bem depressa sentar-me à mesa? É uma pergunta meio estranha, né? Você tem um empregado que para sentar à mesa. O que Jesus está querendo dizer nessa primeira frase? Ele está querendo dizer sobre esse materialismo que a gente vive. Guardar a terra, quer dizer, a terra é minha, não é? E guardar o gado. Você está lembrado que eu falei com vocês que comprei 5 juntas de boi? Mas então guardar o gado, está acreditando naquilo somente que vê, que cheira, que sente. Então, quando, e Deus é do outro lado, Deus é Espírito. Então, quando ele vê aquilo ali, a pessoa que está preocupada com coisas terrenas, preocupada com os sentidos, com as coisas que ela, apenas com ela, não pode sentar à mesa com Deus, não pode, porque o banquete de Deus é diferente. O banquete de Deus não é esse que nós estamos dizendo. Então é claro que aquele dono daquele reino, dono daquele lugar, não vai falar com aquele empregado: senta comigo e vem comer comigo. Por quê? Ele pertence ao reino da terra e Deus é o reino dos céus. São duas coisas diferentes. Não dirá pelo contrário: prepara-me a ceia, sente e serve, enquanto eu bebo, e depois disso comerás e beberás tudo. Quer dizer, você fica no seu lugar, você está preocupado com suas coisas da terra, você está preocupado com o que você cheira, com o que você sente, você fica aí. Mas você me serve, você vai ter que me servir de qualquer maneira, enquanto eu bebo, enquanto eu como e bebo. Depois você vai sentar. Esse depois você vai sentar é uma coisa muito interessante. Enquanto você não escuta Deus, você não é convidado para a ceia dele, não. E se o céu tiver feito tudo que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Interessante essa pergunta. Quando a gente está imbuindo das coisas do mundo, preocupado com a coisa do mundo, preocupado se está rico, se está pobre, se vai a Miami ou não, se tira férias ou não, você está devendo a si mesmo, não ao dono desse mundo espiritual. Então, e ele fala o seguinte: prepara-me a ceia. Olha, gente, ceia é jantar, é os últimos tempos, é no final do tempo. Prepara-me a ceia no último tempo. Depois você vai comer o que você quer. Quer dizer, Deus quer que a gente reconheça a supremacia dele em tudo. Nós podemos fazer o que nós queremos, nós podemos sentir o que nós sentimos, nós podemos comprar 5 juntas de boi, nós podemos casar. Você lembra do evangelho passado? 3 desculpas esfarrapadas que deram a Deus, né? Comprei uma terra, comprei 5 juntos de boi, vou me casar. Então a continuidade desse assunto vem agora. Deus está nos mostrando o que é, como o materialismo toma conta da nossa vida. Não é que a gente não vai dar conta daquilo, não. Mas olhai os lírios do campo, eles vão ficar tão preocupados com as coisas, porque senão nós não vamos sentar nunca na mesa de Deus. Nós não vamos, no final do tempo que está falando em jantar, em ceia, nós não vamos nunca ter essa condições de sentar junto a Deus. Nós não vamos entender o que ele está falando. Aí, depois de ter feito tudo isso, depois você está se preocupado com suas coisas terrenas, com suas viagens, com tudo isso, depois de você estar preocupado com a tua vida, depois você está preocupado com a tua casa, com seus aluguéis, com prestação, né? Perdeu o aluguel das 8, depois que você está tudo preocupado com isso,
vocês vão falar assim: somos servos como qualquer outros, fizemos o que deveríamos fazer. É uma resposta categórica. Nós somos servos como qualquer outro. Nós somos da terra. Nós somos servos inúteis. Porque aquilo de utilidade para o reino de Deus, nós não estamos fazendo. Nós estamos preocupados com as coisas da terra. Nós estamos preocupados com as coisas que a gente gera aqui. Eu não sei se vocês percebem como caminha as coisas. Hoje a mídia só tem notícia se é notícia ruim. Ninguém fala que fulano ganhou na loteria, ninguém fala, mas se ele fez alguma coisa contra si mesmo, contra a moral terrena, esse mensalão, eu duvido que alguém vai preso, eu duvido que alguém vai pagar alguma multa. Nós vivemos um teatro, a gente paga tudo, depois você me conta se alguém foi preso, se alguém está com multa. Tem sempre uma palavrinha diabólica que chama habeas corpus, quer dizer, nos livra de pagar aquilo que a nossa consciência está nos cobrando. Nos livra. Então, esse evangelho de hoje não é nada mais, nada menos que Jesus está falando assim: não preocupa tanto com as coisas não, porque se vocês se preocuparem com as coisas desse mundo, vocês não vão sentar à mesa comigo não. E vocês vão falar assim: somos servos inúteis. Lógico. E para o reino de Deus não fizemos nada. Nós fizemos para o reino do diabo. Mas para o reino de Deus, aquela ceia que Deus nos convidando para jantar com Ele, quer dizer, na quarta vigília da noite, nos finais dos tempos, nos últimos tempos, chama-se ceia. Deus não fala ceia do Senhor, não é? Jesus falou assim: eu quero comer a Páscoa com vocês. Então essa ceia do Senhor, Ele está falando sobre últimos tempos. E nós realmente, dentro desse contexto, nós somos servos inúteis, porque para o reino de Deus não está fazendo nada. Nós estamos deixando as coisas acontecerem. É um evangelho muito simples de ser secado. Basta que a gente preste atenção. Antes não estava falando sobre o grande banquete, aquelas desculpas que deram. Depois fala sobre a ceia de novo, sobre aquela obrigação que nós temos com o reino de Deus, e nós estamos preocupados com o reino da terra. E depois Deus fala sobre ceia, quer dizer, os últimos tempos, na quarta vigília da noite, a hora que está tudo cumprido. Aí vocês vão falar assim: somos servos inúteis. Realmente somos servos inúteis. Por quê? Não é a inutilidade material, não. Para o reino de Deus, para a construção do reino de Deus, não estou fazendo nada. Nós estamos apenas participando de missa, confessando, fazendo promessa, rezando o texto, mas além daquilo, nada mais a gente faz. Agora, só para terminar, como participar dessa ceia de Deus? Como participar como não ser servo inútil? Tem muitos receitas, mas a maior delas é a obediência às coisas de Deus. Nós temos uma coisinha na nossa cabeça, uma consciência. Toda vez que essa consciência fala assim: não faz isso, obedeça, porque é a palavra de Deus que está brotando no nosso ser. Isso é consciência. Então é muito fácil. Vamos ouvir a nossa consciência e nós temos certeza que ela não dá nada de errado, tá bom?